Fala pessoal, como estão? Mais um vídeo aqui no canal, dessa vez de Kagurabashi, capítulo 21. E se o vídeo também não ficar tão pequeno, eu também vou ler aqui o 22. Então, peço que vocês deixem like, se inscrevam no canal, compartilhem e comentem para mais vídeos. Além disso, vou tentar trazer mais vídeos com eu aparecendo, né? Com eu aqui aparecendo, vocês poderem ver meu rosto, né? Porque vocês sabem, né? O YouTube tem várias burocracias e vídeos onde a pessoa aparece, né? Com o rosto acabam sendo compartilhados mais, enquanto vídeos que a pessoa não aparece não são tão compartilhados. Então, começar a trazer mais assim. Então, vamos aqui para o capítulo. Se vocês não se lembram, quando o último capítulo acabou, o último capítulo terminou, né, com o nosso querido Hakuri, né, tomando aquele murrão na cara e ele falando pro Chihiro que ele o salvou. Então, vamos continuar de onde o último terminou. Então, vamos lá. O capítulo já começa aqui, ó. Capítulo 21. Legislação. Legislação. Então, vamos aqui começar com o diálogo do Hakuri. Você me salvou e não foi só hoje. Eu disse que já tinha te visto antes. Eu estava por perto quando você estava lutando contra o cara dos raios. Você absorveu os ataques do inimigo com o seu próprio corpo e salvou a minha vida e a vida de todas as outras pessoas. Parece que ele é uma boa pessoa. Quieto. Ela falando aqui, Shihiro pensando. Então foi por isso. Ele e o Hakuri continua. Que a pessoa mais digna de portar esse poder. Peraí, o Shihiro pensou aqui. Eu tô pulando de vez em quando, eu tô pulando balão. Então foi por isso. Depois do que vi, tive certeza que a pessoa mais digna de portar esse poder é você. Beleza? Qual é? Se livra logo dessa moça. Ixi, mocinha. Tipo, eu pensei que era a Yuki falando isso, só que não, era o Hakuri. Qual é? Se livra logo dessa moça e vá atrás da Shinuchi. O quê? Ele também tá atrás da Shinuchi. Não podemos deixá-lo ir. Merda, a situação tá feia que dói. Acho que vou desmaiar. Eu repito, essa é uma tentativa perigosa. Espadas pertencem apenas aos governos. Ou a Kamunabi. Ou Kuhira Chihiro. Se você realmente é uma boa pessoa, então não deve resistir e entregar as espadas. Beleza? Cara, eu não concordo. Se as espadas mágicas foram feitas pelo pai do Chihiro, as espadas não é do governo, as espadas dele. A espada não é da Kamunado, do governo, as espadas é do Chihiro. Já que o Chihiro é o filho do cara que fez as espadas, automaticamente se faz o Chihiro o proprietário, né? Faz ele o novo dono. Já que o dono antigo era o pai dele, agora ele é o dono. E se ele quiser destruir as espadas, é decisão dele. Se ele não quiser devolver, é decisão dele. Beleza? Após ela fala isso, não tente resistir e entregue a espada. A magia do Atafuku possui requerimentos rigorosos. Você não consegue sair dessa área até que o nosso duelo termine. Não deixarei ir de mão beijada. Então você tem duas opções. Desistir da espada ou resistir. A segunda opção acatará a sua morte, beleza? Se ele escolher a segunda opção, resistir, a opção será a morte, né? Beleza? Considerando a existência do contratante vitalício. Considerando a existência do contrato vitalício com a espada, então em caso de resistência, você morrerá como inimigo do povo, beleza? Porém, eu realmente não quero ter que matar um fracote. Você matou mesmo o Sojo, que conseguiu domar a Kuregumo, porque agora você não me parece ser tão herói assim. Mas se decidir lutar, então é melhor não contar com a legislação. Beleza? Ele se lembrando da Kuregumo quebrada. Espadas mágicas são perigosas.
E eu sei muito bem disso. Então, as espadas mágicas são armas letais. E essa, infelizmente, aconteceu. Isso, infelizmente, aconteceu. Elas existem apenas para tirar vidas. A espada mágica acabou em mãos erradas, beleza? Dá para fazer várias coisas com uma espada mágica, mas então, você me salvou. Qual será o resultado da minha hesitação? Beleza? Yuki, ele tá se aproveitando, beleza? Não abaixarei a cabeça para ninguém. Destruir o mal e salvar os fracos. Seguirei firme até o fim. Abrirei um caminho eu mesmo. Beleza? Usou o Nishiki, né? Esse pássaro. Esse peixe é o do Nishiki, né? Já que a Enten tem 3 habilidades. Tem o Aka, tem o Nishiki e tem o do peixe preto, né? Que é o Kuro. Kuro, Aka e o Nishiki. O Nishiki, ele aumenta a velocidade do corpo da pessoa. E deixa o usuário mais rápido. Beleza? Usou o Nishiki, usou as costelas. Aqui, ó. Ringu, costelas. Beleza, para atacar. O Shinran olhando em volta. Kazanin disse que o esquadrão Akira foi destruído pela velocidade que o inimigo ganhou através dos raios. E como esse cara conseguiu matá-lo, então ele deve ser estupidamente rápido. Ela não está errada. Então, você não vai fugir de mim. Decidi manter as chances para evitar que eu me aproximasse. Mas tem um ponto fraco, que se tornará sua armadilha. Isso aqui é ela pensando, né? Essa aqui é ela e o Shihiro pensando, né? Beleza? O Shihiro foi atacar, ele viu uma brecha para atacar, só que ela deixou aquela brecha ali de propósito, né? Ela virou, segurou a espada, que é Shirato. Shirato. Ela pegou a espada, só que a espada pequena, né? Aquela pequenininha. É uma Wakizashi. Eu sabia que a sua reação seria perfeita. Por usar isso de isca, né? Ele planejou isso desde o começo e trocou de espada. Cuidado. Ela virou, só que ele virou de novo, né? Ela virou para olhar para trás e ele deu um pequeno giro, né? Ele deu um pequeno giro para não ficar na frente dela, mas para ficar do lado e usou isso para atacar. Aqui, ó. Ficou doido? Ele não usou a parte que corta, ele usou a parte de trás. Se vocês não entenderem, se vocês não tiverem conseguindo ver, ele usou a parte da espada que não corta, né? O quê? Ela poderia ter desviado, então ele fez de propósito. Beleza, preparou aquele socão. Morre logo. Usou o socão de osso com fogo. Eu disse que era melhor não contar com a legislação. Eu pretendo mesmo te matar, mas o seu ataque com o lado cego da espada foi a gota d'água. Eu juro pela minha vida que você não vai me derrotar sem lutar a sério. Horrível, horrível. Lutar a sério? Yuki, isso é loucura. No fim das contas, ele é mesmo uma boa pessoa. Eu mesmo confessei que eu queria uma barreira mágica, mas ele não tá tentando me atacar. Pô, o cara pensou aquilo que coisa certa. Se ele que criou a barreira, a decisão certa seria atacar a pessoa que criou a barreira, né? Que impede ele sair. Só que não, ele não tá atacando o cara que atacou a barreira. E mesmo lutando com a Yuki, ele só tá usando o lado cego da espada. Só. Talvez ele seja burro, que nem uma porta. Improvável. Diferente daquele cara, ele não pareceu um idiota. E ele tá enfrentando a Yuki de frente. Apesar do que ele disse, não quero machucar ninguém. Ele não quer enfrentá-la com a força toda. Um cara nobre é muito maneiro. Pô, ele pensando, né, que o Shihiro é um cara maneiro, né? Você também entende um pouco disso, mas não vai parar.
já que seu orgulho e autoridade foram feridos. Você é incapaz de vencer sem a intenção de matar. Merda. Merda, que raiva. Que raiva. É sério. Eu vou ter. O ferimento piorou. Yuki, manda a coluna. Beleza? Coluna? Ela realmente quer matar. Coluna? Ela realmente quer matá-lo? Beleza, olhou pro lado. Merda. Ele tá inconsciente. Yuki, a barreira tá colapsando. O quê? Yuki. Cancelar, né? Vai mandar o poder cancelar, já que se a barreira for quebrada, é como se fosse duas dimensões paralelas. A primeira é nosso mundo, enquanto a outra é como se fosse uma cópia do nosso mundo, que separa as pessoas que vão lutar das pessoas que não vão lutar. Doideira, massa. Todo mundo votou e o Shihiro aproveitou isso pra sair, né? E ela também desmaiou. Tafuki, cadê ele? Peguei aquele idiota. Ele pegou aquele idiota e saiu correndo. Que merda. Porque a sua magia parou de funcionar. O idiota desmaiou e isso foi considerado como o fim do duelo. Ok? Eu nem bati com tanta força. Ele não é páreo para você. Um fracote sem precedentes. Beleza? Bem, e agora? É óbvio, já descobrimos as intenções dele. E também vamos para lá. Esse ano será atingido líder do clã Sazanami, leiroeiro-chefe do Hakuzaishi, Sazanami Kiora. Afinal, temos algo especial no lote de hoje. A espada mágica Shinuchi, aquela que pertence ao grande mestre, durante a guerra. Uma espécime excepcional entre todas as 6 espadas mágicas. A melhor criação de Rokuhira Kunishiki. Beleza? Porém, devido ao contrato vitalício, não posso tocar nesse tesouro. Mas mesmo agora, não importa o quão sério sejam os problemas, nós sempre protegeremos a Hakuzaishi. Nós sempre protegeremos a Hakuzaishi, mesmo que custasse nossas vidas. Apesar que não é segredo nenhum. Beleza? Que eu esteja um pouco nervoso. Beleza? A Yuki, o Tafuku, o Shihiro, esqueci o nome dele, e o mestre Espadachine, o santo da espada, né? Ou, para aqueles que já acompanham com a cor abaixo desde o início, Akemura Soga Akemura. Então, peço que vocês... Não, acabou. Então, peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem e comentem, né, também. Pô, Kagura abaixo é muito bom. Vamos ter já o início. Esses últimos 2 capítulos foi mais um início, né? Desse pré-início desse arco do Hakuzaishi. O arco do Hakuzaishi deve começar já nesses próximos capítulos. Então, peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem e tchau!